noite. Boa noite. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez em Uberaba. Só o fato de estarmos em Uberaba já é uma alegria para os nossos corações. São tantas recordações maravilhosas que a gente traz ao recordar fatos tão interessantes da nossa própria vida. No ano de 1957, estávamos em Uberaba assistindo uma palestra. Essa palestra era proferida pelo Divaldo Pereira Franco, em frente à casa do Dr. Inácio Ferreira. A rua não prolongava, ali perto do Correio, não sei mais o nome da rua, esqueci. Avenida Brasil, antiga. É a primeira, saindo do Correio para indo para Nova Ponte, como dizem. Então, ali interrompia, tinha a casa do Dr. Inácio e montaram um palanque em frente, e o Divaldo novinho ainda, né, fez uma belíssima palestra. Essa é uma das recordações. Mas depois nós viemos estudar em Uberaba, na Escola do Triângulo, fazer técnico em contabilidade, uma época difícil. Saíamos de Monte Carmelo para Uberaba, Nova Ponte era ponto de almoço. A gente levava o dia inteirinho viajando, né? Eu estou lembrando isso só para dizer para vocês que o mundo muda. E que nós precisamos acompanhar a evolução deste mundo, introjetando nas nossas almas o sentimento de amor e Jesus Cristo. E buscamos então, para essa reflexão, lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, que completou 160 anos. Incrível, né? Nós já chegamos em casas que nós pedimos um Evangelho e eles falaram, aqui nós não usamos o Evangelho. É algo interessante. Aí alguém disse assim, não, o Evangelho já está ultrapassado. E eu pergunto para vocês agora nesse instante. Se vocês quiserem, vocês podem responder com a fala ou só fazer assim. Porque quando faz assim, está dizendo sim, né? Vocês acham que o Evangelho está ultrapassado, o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, né? Que beleza. Só fez assim as cabeças, né? Realmente não está ultrapassado. Mas ainda fala em duelo. Que coisa interessante, né? E nós vivemos degladiando uns contra os outros ainda. E vou começar lembrando um fato. Esses dias nós estávamos numa live com um amigo, Rafael Siqueira, do Rio de Janeiro. Ele está fazendo psicologia. E ele nos contou um fato que eu registrei isso com muita curiosidade, porque é um fato inusitado. Ele dizendo que foi entrevistar um casal que estava se propondo separar. Eu daria um doce de leite para cada um de vocês se vocês adivinhassem a razão dessa discussão, por que estavam se separando. Vocês podem arriscar o dia inteiro que eu tenho certeza que vocês não vão acertar. Então, por isso, como vocês não vão acertar, eu já vou adiantar para vocês o que aconteceu. Veja bem. Estarreçam-se. O casal estava numa luta, num duelo, porque eles não combinavam o jeito de colocar o papel higiênico. Você está rindo? Você canta bonito e ri bonito. Maravilha. Então, veja bem.
Ah, ele quer que ponha assim, eu quero que ponha assado, e etc, etc. Passaram-se alguns dias e retornaram, né, naquele retorno normal. E aí? Não vamos separar. Por quê? Porque descobrimos um meio. Colocamos uma mesinha lá dentro do banheiro e o papel fica em cima. Tá? Essa observação, ela parece cômica. Mas quantos casais estão separando por falta de evangelho? Quantos? Não há perdão, não há tolerância, não há dignidade entre os cônjuges. E mais ainda, que você vai encontrar focos de ódio provocando as guerras. Não é isso? É pelo ódio que surgem as guerras. O que significa o Evangelho nas nossas vidas? Ouvi uma criança, uma jovenzinha, 16 anos de idade, e nós conversávamos sobre o Evangelho e ela disse assim: olha, gente, não precisa discutir muito sobre o Evangelho. Evangelho é comportamento. Concordam? Evangelho é comportamento. E você começa a pensar as colocações que Kardec houve por bem inserir, desde o primeiro capítulo, quando nos mostra Moisés, quando nos fala de Cristo e quando nos diz do surgimento da doutrina espírita, até o último capítulo, e se nós formos lembrando cada passagem, cada momento, nós vamos encontrar uma norma de conduta para nós. Mas tem um capítulo, aquele de número 9, que é doméstico. Isso na minha concepção. Que nos ensina como comportar dentro de casa. A amabilidade, a doçura. Fala para nós da cólera. Hahnemann, mostrando para nós o que significa ter cólera. As alterações físicas, os acontecimentos patológicos que vão acontecendo nas nossas vidas pelo nosso comportamento, a nossa maneira de viver. E aquele que nos fala: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, ele nos diz, né? O Espírito comunicando, porque já é instrução dos Espíritos. E diz-nos que a dor é uma bênção, então, para nós. Gente, quando naquela noite eu acordei, mais ou menos 1h da manhã, eu acordei com uma dor de dente. Nossa! Mas como eu fiquei doido que amanhecesse para me ir num tal de dentista. Não é? Mas e aquela dor que surge em mim, que não doeu, não foi o dente que vai ser sacado, remodelado. Aquela dor que surgiu em mim, que eu não sei de onde veio, que me entristeceu, que colocou na minha alma um pesar tão grande, e que eu começo a olhar para as outras pessoas e ver demônios. A partir das pessoas que convivem comigo, porque a minha alma está conturbada e está infeliz. E aquela dor que traz-me muitas vezes a necessidade da solidão. Aonde buscar conforto e remédio? Para o alívio da dor de dente, tem profissionais para isso. Mas é a minha alma que está torturada. Ah, que beleza você encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo algumas explicações fantasiosas, não, realistas, profundamente realistas, que nos acorda para o ritmo da vida.
e nos traz Jesus, com um esclarecimento fantástico. Ele nos fala sobre os nossos adversários. E nós nos acomodamos, como se estivéssemos numa poltrona, vendo Jesus, conversando com Pedro, e Pedro lhe dizendo assim. Primeiro Jesus diz: olha, você deve reconciliar com o seu adversário e perdoá-lo. E Pedro, que Pedro gostava de perguntar, e Pedro diz assim a Jesus: mestre, mas e se ele continuar errando? Errou hoje, eu perdoei. Daqui 2 dias ele torna a errar, mestre. Eu não sei o que fazer, mestre. Porque se passar mais dias, ele volta a errar contra mim, Senhor. O que é que eu faço? Pedro, não vai perdoar só essas 7 vezes que você está querendo, não. Você vai perdoar todas as vezes. Todas as vezes você vai perdoar. É o comportamento nosso diante das aflições do nosso dia a dia. E temos que descobrir, com o Evangelho, a beleza de viver, o encanto de viver. Para quê? Para que entendamos a própria vida. Olha, ele faz uma colocação para nós do capítulo de número 5, quando ele nos mostra no item de número 9, falando-nos sobre a necessidade dos sofrimentos e quando e como que nós vamos ter uma paga pelos nossos sofrimentos. Tá certo? Nós não precisamos procurar o sofrimento com a mão. Ele já acontece. Ele acontece. Ele vem. E é interessante. Quanto mais você está habilitado para viver, para amar e para sentir, vai vindo algumas experiências que não vão ter peso, porque à medida que você aprende a amar, o sofrimento fica leve. Levinho, sabe? Como a gente deve buscar a doutrina espírita. E o Evangelho nos oferece, no capítulo de número 11, algumas explicações extraordinárias sobre o amor. Lázaro falando para nós. Ele diz que a gente começa com aquele instinto, depois a gente tem aquelas sensações, depois a gente experimenta o valor do amor. E aí nós estamos antecipando a felicidade. Por quê? Quanto mais nós amarmos, menos infelizes nós seremos aqui na Terra. Quanto mais nós amarmos. E o que seria esse amor? Como que nós vamos entender esse amor? Seria Romeu e Julieta? Ou uma proposta diferente? Aquela proposta da mãe, tá? Que levanta qualquer hora da noite para socorrer o filho. Que descobre, não sei de onde, que o filho está precisando dela. Permitam-me contar um fato da vida particular. Eu acordei também altas horas e vi que a minha esposa estava intranquila. Eu falei: Lenísia, você não está conseguindo dormir? Não, Quincas. O que foi que aconteceu? Eu estou com um pressentimento ruim. Pressentimento ruim, Lenísia? Larga ele, vamos dormir. Não é? Vamos dormir. Ela falou: Quincas, não consigo. Eu falei: eu vou pegar um copinho de água para você, nós vamos abrir o Evangelho, vamos fazer uma leiturinha, né? E vou lhe dar um passe. Ela falou: será que depois disso tudo eu durmo? Eu falei: eu acho que sim, eu durmo. Mas o que está realmente acontecendo? Amanhã cedo eu te conto. E quando foi 5 horas da manhã, ela já estava de pé,
E eu tive que ficar de pé também. Eu queria ir até às 7. Beleza. E aí disse para ela, e aí o que foi? Olha, eu estou com pressentimento que um dos nossos filhos está com problema. O telefone toca. Era um filho com problema. Por que mãe adivinha? Porque mãe ama. Tem alguém aqui que tem filho? Senhoras? Vocês adivinham? Adivinha, não adivinha? Mais ou menos. Agora, quando o marido está com problema, a mulher nem lembra. Brincadeira à parte. Mas a realidade nossa é que esse amor não é um conchavo divino. É a presença de Deus entre nós. E nós precisamos descobrir um meio de amarmos assim como Deus colocou em nós. Porque nos ensina o livro dos Espíritos, iniciando o seu livro 3º, na questão 614, essa explicação nos fala sobre as leis naturais, que são as leis de Deus, que são imutáveis, né? E lá na frente, na 621, nos diz que essas leis estão inseridas na nossa consciência. Agora eu fico perguntando, por que será que nós não lemos essas leis e as transgredimos? Essa lei de Deus, ela se resume no fato amor. Toda a lei se resume no fato de amor. Por isso Jesus sustenta entre nós a lei do amor de uma forma patente. Mais de uma vez ele nos convida a amar. Mais de uma vez ele nos mostra que é preciso amar. E como ele diz assim, amai-vos como eu vos amei. Vocês já prestaram atenção como que Jesus nos amou? Não foi só desejando bem para nós, não. Mas cada vez que ele parou, sem suntuosidade, com aquela simplicidade que ele era própria, aliás, a simplicidade é o canteiro onde Deus semeia a felicidade. É na simplicidade. É aí que nós vamos encontrar os meios de sermos felizes. Então vamos refletir e vamos pensar. Olha, veja bem, Jesus para diante de uma turba que queria apedrejar uma mulher que estava dentro do contexto de uma lei, a lei mosaica, que as leis terrenas estão sempre modificando. Não é assim? Joamar entende bem disso. Veja bem, houve uma época que nem o desquite era permitido. Depois veio o desquite. Depois veio o divórcio. E hoje eu não sei o que é que tem, não. Mas tem muita coisa por aí, não é? Mas a lei daquela época permitia que uma mulher apanhada em adultério deveria ser apedrejada. E Jesus sustenta a teoria do amor. Porque isso é amor. Só o amor faz isso. Quem estiver sem pecado, comece a apedrejar. Vá, joga pedra. E todos, como que distraidamente, foram deixando os seus calhaus. Numa proposta de entender que carregavam em si dificuldades. É esse amor que o Evangelho traz para nós. É esse amor. Eu estava na cidade de Jataí. Nós estávamos numa casa espírita. Não me lembro agora o nome da casa, lá em Jataí, Goiás. E a presidente do centro falou, Quincas, eu quero lhe contar um caso. Aqui tinha um cidadão por nome de Paulo. Paulo, ele tinha deficiências mentais. Às vezes a gente estava conversando e ele chegava e entrava com outro assunto que não tinha nada a ver, tal, e às vezes a gente até se irritava. Mas o Paulo tinha um costume.
o Paulo distribuía mensagens que o Chico Xavier psicografava. E ele entrava em todos os lugares e entregava uma mensagem. E um dos hábitos dele era entrar e chegar na rodoviária, entrava nos ônibus, que é o pessoal que estava em trânsito, e colocava uma mensagem para cada um. Num belo dia, ele fez esse trabalho e um cidadão estava indo para Goiânia. Chegou na cidade de Rio Verde e retornou. E retornou ansioso por encontrar Paulo. Gente, observem bem. E aí? Não achava o Paulo. Ele foi e contou para alguém: olha, eu sou um matador profissional. Eu fui contratado para exterminar um cidadão na cidade de Goiânia. Mas aí, quando aquele rapaz me deu a mensagem, eu achei até engraçado. Falei: vou ler isso, eu não tenho tempo mesmo para tenho que matar meu tempo. Ele disse que quando leu a mensagem, eu gostaria muito de saber o nome dessa mensagem, mas não foi possível. Eu mudei de ideia. Eu estou voltando e nunca mais vou cometer um crime. Entenderam, gente? A beleza que é um ato simples de amor. Porque quando Paulo fazia isso, era por amor. Não havia outra maneira para ele trabalhar. Ele era, às vezes, até inconveniente, como dissemos, mas essa é a beleza. E isso é evangelho, porque evangelho é comportamento. Tá? Você está com o evangelho no teu coração? Já sei decor, eu conheço todos os capítulos, né? Já li, reli e tal. Então, qual capítulo que você gosta mais? Eu gosto mais do 14, porque o 14 fala sobre família. O outro diz: não, eu gosto do 12, porque do 12 fala do duelo. Não, eu gosto do 13, porque o 13 fala do bem sem ostentação. Enfim, você às vezes está com o evangelho. Mas o evangelho não é para ser decorado. O evangelho é para ser praticado. Linha por linha. E nós precisamos ler esse evangelho e colocar no nosso coração. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quantas vezes, quando mais novo, eu me deparava com uma página bonita, eu falava: nossa, está bom para me falar no centro. O tempo foi passando. E de repente eu descobri. A hora que eu li, eu falo: nossa, negrão, você tem que mudar de vida. Isso que você anda fazendo não está certo não. Olha aqui o que está falando aqui. Olha, capítulo 19. Está falando para mim que eu tenho que ter paciência. Ainda bem que o pessoal de Uberaba é cheio de paciência, né? Principalmente o Carlão. Né? Isso quando ele está pescando. Gente, viver é algo fantástico, porque vida é por todos os lados que você anda. Por todos os lados que você anda tem vida. E é preciso se comprometer nessa vida com a prática do bem. Não adianta nada você estar sempre no centro espírita, às vezes até ter tarefa na casa espírita, mas não colocar o evangelho, porque o evangelho é para ser vivido. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, nós temos aqui uma página do livro Escrínio de Luz. Aliás, nós estamos estudando esse livro numa live que a gente faz toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, enquanto você está fazendo o almoço, você vai ouvindo, sabe? Papo com Quincas. Nós sempre temos algum convidado e tal, e estamos estudando esse livro. Nós já estamos na página 42. Essa página é a de número 5 e ela intitula Considerações
sobre o uso do Evangelho, viu, gente? Considerações sobre o uso do Evangelho. Prestem bem atenção, vamos comigo, vamos embarcar comigo. Devemos guardar o Evangelho na cabeça? Está perguntando. Devemos guardar o Evangelho na cabeça? Sim, porque precisamos orientar o pensamento para o bem. Precisamos orientar o nosso pensamento para o bem. Esse Emmanuel, ele é danadinho, né? Ele traz cada coisa para nós. Cabe-nos a obrigação de imprimir o Evangelho nos olhos? Nos olhos, o Evangelho. Sim, porque é indispensável permaneça a nossa visão identificada com o ensinamento divino que transparece de todos os lugares. Agora vem o terceiro. Compete-nos conservar o Evangelho nos ouvidos? Nos ouvidos? Sim, porque é imprescindível registrar a mensagem de bondade que o alto nos reserva em todas as particularidades da senda a percorrer. Claríssimo para nós. É muito claro, é pontual. É imperioso guardar o Evangelho nas mãos? Sim, porque nossos braços são os instrumentos com os quais criaremos o mundo de nossas boas obras na direção do paraíso. Já viram aqui? Os ouvidos, os olhos, não é? Os braços, Evangelho, na nossa vida, nas nossas ações. Será necessário respeitar o Evangelho com os nossos pés? Que coisa, né? Sim, porque a reta diretriz é imperativo comum. Justo, porém, antes de tudo, é situar o Evangelho no coração, para que o ensino de Jesus aplicado em nós mesmos resplandeça através de nossa mente, de nosso olhar, de nossa audição, de nossas mãos e de nossos pés, a fim de que não sejamos aprendizes fragmentários, subestimando o serviço do Divino Mestre. É fantástico o uso do Evangelho nas nossas vidas. Nós vamos observar que é preciso colocar o Evangelho no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso coração. É imprescindível trazer a boa nova em todos os nossos pensamentos e aspirações, potências e atividades, salientando-se, contudo, o impositivo da lição de Jesus no imo dos nossos sentimentos, para que estejamos ligados primeiramente ao Senhor e não ao nosso eu. De vez que, segundo as velhas e sempre jovens palavras da Escritura Celeste, onde guardamos o coração, aí se encontrará o tesouro de nossas vidas. Viu como ele disse aqui que o Evangelho não está ultrapassado? Olha o que o Emmanuel coloca aqui para nós. Veja bem. Contudo, o impositivo da lição de Jesus no imo dos nossos sentimentos, que é algo dentro da psicologia muito estudado e que eles permanecem muitas vezes na periferia do corpo. Não adentra a imortalidade e a existência das nossas almas. É preciso prestar atenção. Evangelho no coração será, portanto, a plenitude do Cristo em nós. Agora eu quero chamar uma atenção para vocês. Eu fiquei pensando nessa lição aqui. Por quê? Porque ele disse que nós precisamos do Evangelho na cabeça, nos olhos, tá? Nas mãos, nos pés, depositando tudo isso nos nossos corações. Viu que ele não falou que é preciso colocar na nossa fala? Ele não disse que nós temos que estar falando sobre o Evangelho, não.
E a gente decora versículo, a gente decora, conhece Mateus, conhece Marcos, conhece João, conhece Lucas. É bonito, você entende, que coisa maravilhosa, mas não coloca isso dentro do sentimento para respeitar a deficiência do outro ou valorizar as virtudes que cada um carrega em si. E quanto mais nós prestarmos atenção no nosso próximo, mais nós entenderemos que ele é importante. Aliás, Kardec preocupou com isso. Ele pergunta na questão 963, a mim me parece, se não falha a memória, ele pergunta: não somos nós por demais insignificantes para que Deus preocupe conosco? E a resposta é clara: para Deus, da sua obra, nada é insignificante. Então você é importante, você é importante, o nenenzinho é importante. Mas tem uma coisa também, sabe? Tem alguém aqui que tem medo de morcego? Eu tenho. Você também tem? Empatando. Morcego. É bendito, é obra de Deus. Sabe? Dia desses eu cheguei no terreiro da minha casa, que tem uma parte que é cimentada, e tinha uma danada de uma barata. E eu dei aquela ânsia de ir lá e esmagalhar a barata. Eu parei e pensei, falei, gente, mas para que eu vou matar? Ela está aqui no terreiro, deixa. E fiquei pensando ali na barata. Veio um passarinho de lá e acatou no bico e foi embora. Eu falei, não precisava eu matar mesmo, né? Vocês já viram, às vezes a gente tem ânsia de pisar numa coisa que é obra de Deus. Aí eu me lembro de um amigo que disse assim, olha, Quincas, se você é incapaz de exterminar um formigueiro, não mate uma formiga isolada. Tem uma história, né? Não sei se verdadeira, porque tem muita história aí em torno do Chico, né? Que alguém saiu para comprar veneno para exterminar as formigas, e o Chico foi lá e conversou com elas, tira o time, porque eles vão trazer um negocinho aí que mata vocês. E elas, caíram fora. Que coisa boa é viver, né? Nós temos que aprender a viver, gente, com urgência. Quando nós temos a notícia de pessoas que querem se auto-exterminar, a gente fica pensando, né? A que ponto de angústia e de tristeza que essa pessoa chegou. Eu estava saindo do restaurante, eu e a minha esposa, aliás, a sortuda da minha esposa, todo mundo ri quando eu falo isso. Quando nós dois caminhávamos, um cidadão parou de carro, já estava próximo da minha casa, falou, escuta, eu precisava falar com você. Eu não sou daqui, mas te conheço, assisti uma palestra sua e tal, e eu preciso falar com você. E paramos debaixo de uma árvore, estava um sol forte demais, a minha esposa acabou de chegar, e ele falou, olha, eu preciso conversar com você. Pois não. Eu pensei que era uma coisinha rápida. Ele falou, olha, eu estou com um problema seríssimo. Você tem tempo para conversar comigo? Eu falei, tenho. Vamos lá para casa, então. E sentamos. Nós conversamos 3 horas e 12 minutos. A proposta dele é acabar com a vida. Um rapaz, ele deve ter o quê? Uns 45 anos. Bonito. Bonito, um rapaz bonito. Ele falou, separei da esposa, estou assim, estou assado. E eu acho que não aguento mais viver. Eu falei, você é espírita? Você já leu o livro espírita? Já li alguns livros. Mas nada me remove dessa ideia. Tem hora que parece que eu estou obsediado. Gente, olha bem como está o mundo. E nós precisamos viver alegres para fazer com que as outras criaturas se contaminem.
Viver sorrindo. Ah, mas Kika, na minha vida é tão difícil. Mas sorria. Tenha uma proposta de alegria, porque existe alegria. Só de nós existirmos e termos a certeza que somos almas imortais. Ah, que coisa boa quando eu descobri que eu não vou para o inferno. Porque as coisas que eu ando fazendo, às vezes, dá a ideia que eu posso ir para o inferno. Né? Os espíritas têm medo do umbral. Não é assim? Mas nós precisamos ter medo de nós mesmos. Da violência que nós ainda carregamos. Da intolerância que ainda faz parte da nossa vida. Quando nós precisamos sermos cristãos e colocar o Evangelho em evidência. Veja, aqui diz para nós que nós precisamos colocar o Evangelho nas nossas pernas. Aí eu me lembrava de uma coisa figurada, quando Jesus diz-nos: se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, vai outro canto com ele. É 1000, cabe em 2000. Porque os 1000 primeiros, os 1000 primeiros, é a tua obrigação. O outro tanto, é o teu amor. E nada vai solucionar problema de ninguém se não for o amor. O Bezerra fala também, por intermédio do Chico, uma mensagem fantástica. Ela é bem comprida. Ela é bem comprida, mas ela tem uma pontuação e ele está dizendo uma coisa, ele prevê uma coisa. Vai chegar um momento que a medicina vai curar o câncer. Vai curar o câncer, tá? Quando os profissionais entenderem que é preciso verificar se as criaturas, se elas amam ou se odeiam. Olha que coisa. Vai detectar doenças incríveis e evitar doenças. Está escrito. A Organização Mundial de Saúde já está pedindo aos médicos para observar a espiritualidade. Eles usam outros termos, mas é mais ou menos isso. E olha, muitas vezes nós estamos doentes e pensamos que é só do físico, mas estamos doentes da alma. Vamos mudar isso. O Evangelho, ele é sensacional. Eu tenho um outro exemplo que achei maravilhoso. Cidadão, jovem ainda, agora ele já está de idade, mas ele, na sua juventude, foi para uma cidade vizinha da sua, teve uma aventura com a moça, dessa aventura ele foi embora, esqueceu, e aí alguém chegou para ele e disse: olha, lá na minha terra tem uma menina que é sua filha. A mãe fala para todo mundo que ela é sua filha. Ele falou: se é minha filha. E aí ele me disse: como eu já conheço o Evangelho, Quincas, eu falei, eu tenho que ter uma responsabilidade para com essa criatura. Foi lá. Chegou lá e não encontrou a mãe da menina, mas encontrou a avó, porque a mãe da menina, tadinha, era desesperada, descontrolada. A própria mãe dela não sabia para onde ela estava já há anos. Então, ele conheceu a menina e tal, falou: olha... E a própria avó também não era bem sintonizada. Pobreza e tal. Ele falou: não, vou cuidar da minha filha. E ele, solteiro, tinha um irmão casado, ele chegou lá e fez uma proposta. Falou: olha, vocês criam ela e todas as despesas, tudo que tiver despesa, é por minha conta. E eu sou o pai dela. Tudo bem. Enviou para a escola, a menina foi crescendo, a menina foi despertando a inteligência. Um dia a menina chama ele e diz assim: olha, você tem agido sim como meu pai, mas eu queria ter certeza, porque me falaram que minha mãe era muito traquina. Eu quero ter certeza se você realmente é meu pai. Eu vou fazer um exame de DNA por minha conta e tal. E fez. Não era filho dele. Veja bem. Mas ele virou para ela e falou: mas você é minha filha, porque você está
no meu coração. Ela falou, pois é, eu agradeço muito tudo que o senhor fez para mim, mas eu tenho que cuidar da minha avó, cuidar dos meus parentes, porque eles estão numa situação muito difícil. Ela falou, olha, pois é, a propósito, eu estou comprando uma casa aqui nessa cidade para você. Ela falou, se o senhor quiser me dar uma casa na cidade que está a minha família, eu quero. Caso contrário, o senhor não precisa me dar. Está vendo, gente, como é que é as coisas? E a ação do evangelho no coração daquele rapaz? Isso é o valor que nós temos do evangelho segundo o Espiritismo dentro dos nossos corações. Não é na nossa prateleira, não é na nossa cabeça simplesmente, é no nosso coração. Evangelho. Ver tudo ali que explica para nós, a partir daquilo que nós hoje vivemos tão interessados, que é sobre os mundos de regeneração, que Santo Agostinho, no capítulo de número 3, capítulo de número 3, traz para nós de uma forma tão maravilhosa. João Mário, eu fiquei assim preocupado. E eu vou contar para vocês por quê. Santo Agostinho diz lá, aliás, todas as mensagens da instrução dos espirituais, todas são de Santo Agostinho. Ele coloca uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, olha, vai ter gente que vai chegar no mundo regenerado e não vai se adaptar. E vai voltar para o mundo primitivo. Para o mundo, não é o primitivo, de expiação e prova. Vai voltar para o mundo de expiação e prova. E eu fiquei pensando, né? Em mim. Eu fiquei pensando, poxa, se eu chegar no mundo regenerado, se eu tiver a oportunidade de chegar no mundo regenerado, e me der aquela saudade imensa de torcer para o Corinthians, aí vai ser rebaixado. Mas veja que coisa. Sabe, Carlão, teve época na minha vida que as pessoas me ligavam pedindo para marcar uma palestra, eu tinha que ir lá olhar na tabela se o Corinthians não jogava naquele dia. E ele está jogando agora. Está jogando agora. Então, gente, olha, colocar o evangelho nas nossas vidas é muito simples. É só ser simples. Porque Jesus foi simples em todos os instantes da sua vida. Há um momento extraordinário que ele diz assim, não é? Que os lírios do campo são mais suntuosos e mais belos do que todas as riquezas de Salomão. Há um momento em que ele diz assim, não curaste porque não tivesses fé. No dia que tiveres a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a semente de mostarda, você vai transportar no monte. Você vai dizer para o monte, passa-te daqui para ali, lança-te no mar, e o monte vai embora. É simplicidade. Mas nós não, nós queremos aparecer. E quanto mais você quer aparecer, mais você se oculta. Quem aparece é quem ama. É Madre Teresa de Calcutá. É Gandhi. É Chico. Não é? Que pessoa mais simples do que o Chico Xavier? E eu fico pensando, estava pensando, esse livro, por exemplo, o Escrínio de Luz, a mim me parece que tem 56 capítulos, certo? O livro Pão Nosso deve ter mais de 200 capítulos, Pão Nosso. Agora vocês pegam 400 e tantos livros, quantas mensagens de amor e de bondade que o Chico trouxe para nós. Nós estamos com a fartura de instrução moral para que nós nos evangelizemos e nós estamos esquecendo disso. Ainda estamos preocupados com muito dinheiro, com casa de luxo. Ainda estamos preocupados com a aparência física. Não, é claro que a gente tem que cuidar, né? Claro. Cuide do teu corpo. Vai para a academia.
Tem que pôr botox? Tem também? Nossa, né? Tem que se encante, mas aprimore tua alma e o teu coração. Tenha disposição para servir onde você estiver, porque é isso que Jesus nos pede, que sejamos bons, que sejamos amáveis e que sejamos gratos. Agradecendo ao Pai, nós encerramos a nossa fala, desejando a todos vocês paz e alegria, e que possam retornar aos vossos lares satisfeitos, não com o que eu disse, mas satisfeitos com a própria vida. Porque viver é esse encanto, é essa maneira de ser. De repente o sono dá certo, é assim, mas a vida continua. De repente você está cheio de saudade, mas que coisa boa você parar por um instante no arquipélago da saudade e olhar para todos os teus lábios e sentir a presença do amor e da bondade. Que Jesus abençoe a todos vocês. Eu quero falar uma coisinha para vocês. Meu filho caçula, Guilherme, ele hoje está com 40 e tantos anos já. É o caçula. Nós fomos fazer uma palestra e ele era menino, nos acompanhava, na cidade de Uberlândia. A hora que terminou a palestra, entramos no carro, ele disse assim: pai, eu preciso falar com você. Pensei, vai pedir para passar no McDonald's. Beleza. Falei, o que foi, Guilherme? Ele falou, pai, quero te fazer um pedido. Quando o senhor estiver fazendo palestra, que o senhor falar assim, estou acabando, o senhor acaba mesmo. O senhor falou mais 20 minutos. Vamos convidar a nossa irmã Lucimar para entregar. Para você, sua. Para entregar o nosso livro. Gente, quem não leu, recomendo, viu? Nós temos ali na feira, vou dar uma dica de onde que tem para vender. Lá na feira, com preço simbólico. É um livro muito bom, vale a pena a leitura, assim como tanto que temos lá. Lucimar! Amigo! Como é que você está, meu amor? Graças a Deus. Aí, pessoal, ó, com o carinho de todos nós do Quincas, viu? Que vá te preencher, te acrescentar mais ainda, viu? Oh, Deus muito nos obrigado, abençoe. viu? Obrigada por tudo. Livro da Esperança. Mas a gente precisa desse mundo, né? É. Não está dedicado, não. Ah, tá aí, olha que coisa. Eu vou ler para vocês a dedicação, a honrosa dedicação. Agradecemos por sua presença e contribuição na realização da... Como é que fala? 68? Como é que fala? 68ª. Que coisa, hein? Sua exposição na Feira do Livro Espírita de Uberaba e região, realizado no Memorial Chico Xavier. Na oportunidade, estamos comemorando os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, com muita gratidão ao nosso mestre Allan Kardec e valorizando o Livro da Esperança, que Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, nos ofereceu tão valores e ensinamentos na ocasião do centenário do lançamento da obra, que é o nosso tema central. Que Jesus o abençoe e continue parando em sua tarefa. Uberaba, outubro de 2024. Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Nereu assinou. Obrigado, Nereu. Muito obrigada. Fique com Deus. Fique com Obrigada Deus. pelas palavras. Que noite especial, né, gente? Gostoso ouvir isso, né? Comentários tão fáceis de entender do Evangelho, porque às vezes a gente ouve palavras tão rebuscadas que fica difícil, né? É bonito de ouvir, mas fica difícil a gente entender, compreender, aprender as palavras, né? Então nós vamos agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela paciência, né? Nós tivemos problemas, tá vendo? Ó, toda hora é momento de testar
a paciência e a tolerância. Hoje nós tivemos aí uma comprovação e acabou sendo uma noite linda, maravilhosa, né? Com a Lívia cantando a capela, nossa, foi muito especial. Amanhã, convido a todos para estarmos aqui presentes. Me perdoem os erros, tá? Mas agradeço a paciência e a tolerância de vocês também. E amanhã nós estaremos aqui recebendo Robson Júnior, a música dele, imperdível, e o nosso Vitor Hugo Menino para a palestra da noite. Então contamos com todos vocês amanhã e a nossa feira se encerra domingo. Então aproveitem, porque agora é só ano que vem. Quem não aproveitar esse final de semana, muito especial, só ano que vem, tá? E lembrem-se de seguir, pessoal, a AME no Instagram, no Facebook, para vocês ficarem a par dos novos eventos, acompanharem toda a tarefa da Aliança Municipal Espírita, que é muito importante para nós. Muito obrigada, uma boa noite. Você quer dar uma palavra, amiga? Quer convidar alguém para a prece? Convida a Cláudia para fazer a prece? Não, acho que eu pergunto para você o Carlos. Então vamos convidar o seu Carlos a fazer a prece de encerramento. Estava aqui, gente. A apresentadora Vocês têm que perdoar a apresentadora, que ela é bem devagarzinho. Mas vamos agradecer ao nosso irmão Carlos, a prece de encerramento. Também agradecendo a Deus e a Jesus. Viu igual Quintas, fala meia hora só. Memorial Chico Xavier. Um monumento à memória, aquele que nós devemos tanto. Eu gostaria que ficasse uma pergunta: o que seria da nossa vida se não fosse o Chico? Cada um responde. Elevemos então, com muita gratidão, os nossos pensamentos a Jesus o Mestre, para dizer, Senhor, que há 2000 anos atrás estivestes aqui conosco. Trezentos e 20 e poucos anos depois, estabelecemos, Senhor, a primeira igreja em teu nome. Em 1860, nós tivemos a bênção de receber Hipólito Leon Denisard Rival. E através de seu trabalho, recebemos a mensagem que nos falava dessa reunião de hoje. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, os filhos de Israel, ovelhas tresmalhadas de teu rebanho, te implorando, Senhor, o teu amor. Perdoa-nos os erros infames de guerreiros que só encontravam vitória quando derrotavam os outros. Para inserir nosso coração agora, quando comemoramos 160 anos de uma nova leitura do teu Evangelho. A acústica do nosso espírito ressoa, Senhor, as tuas palavras. Vinde a mim, vós que estáis sofrendo. As dores que sentimos, Senhor, somos nós os causadores, por não sabermos conduzir-nos à luz do teu Evangelho. Tropeços e quedas perpetramos contra nós mesmos. Te pedimos, Senhor, oferece-nos novamente o teu coração amoroso. Chamaste-nos há 2000 anos e nós nos tresmalhamos. E hoje aqui, Senhor, assumimos perante a nossa consciência que através da gratidão escreve
com palavras no mais profundo suco de nossas almas. Que a gratidão se faça em nome daqueles que te trouxeram até aqui. Permita, Senhor, mais uma vez, que possamos nos encontrar para aprender sobre o amor, para praticarmos a caridade, naquilo que o Quincas também falou aqui, benevolência, indulgência e perdão. Ser conosco, divino amigo, trazendo-nos a chance de retornar aos nossos lares, com a incumbência de nos melhorarmos, com a incumbência de sermos, conforme o Chico nos dizia, cartas vivas do teu Evangelho, e exemplificando-o como as rosas exemplificam a presença de Deus. Nós gostaríamos de encerrar, Senhor, mais uma vez, retornando nos idos de tua presença entre nós, para dizermos a uma só voz: Pai, Senhor nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, assim como perdoamos a quem falta conosco. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações e livra-nos de todo mal, hoje, agora e eternamente. Obrigado, Jesus. Obrigado. Soquinho. Importante ter saúde, né? Está falando aqui errado, fala. Importante ter saúde. Eu estou bom com você.